Eu era quase que um índiozinho, né? Nossa família é muito grande, né, cara? A gente corria pro meio daqueles matos, pé descalço, né? Amigo Denilson, muito bem-vindo à nossa casa. Satisfação enorme, meu irmão. Vamos entrando, vamos chegando. Guaratiba. Esse oceano aí maravilhoso de beleza que o Papai do Céu nos deu. Eu era quase que um índiozinho, né? Nossa família é muito grande, né, cara? A gente corria pro meio daqueles matos, pé descalço, né? E mal saía de Sepetiba, não tinha aquelas condições nem experiência, né? O 870 era raro, o único ônibus que tinha. E aí a gente saía de lá para poder ir na Santa Cruz, comprar uns travesseirinhos, os bronzeadores, né? Para vender na praia de Sepetiba, né? Aí daí a gente vendia. Então mal quando eu cheguei lá no batalhão de engenharia, cara, eu não sabia quase que nada da vida fora daquele meu mundo ali de garoto pobre de Sepetiba, né? Com aquelas parcas de experiência. Minha família é muito correta, muito digna, mas sem nenhuma assim, estrutura, né, nessa área de conhecimentos. Meu pai é um homem muito simples, né? Meu pai era carpinteiro, minha mãezinha é uma mulher maravilhosa, uma verdadeira guerreira, né? 11 filhos, 9, 2 praticamente a gente nem conheceu, que eram as mais velhas, mas os 9 criamos juntos, assim, muito unidos, uma família que é a expressão assim, de uma união e de ter um ajudado o outro para crescer. Oi. Rapaz, o Recruta Alves, né? O Recruta Alves, Bisoim, né? Cheguei lá na frente da batalhão e o coração sempre batendo, né? Ansiedade, né? Sem saber o que ia encontrar pela frente, mas eu tinha um desejo enorme de servir. Estava ali pensando se eu conseguiria realizar aquele sonho. Então, para mim, foi realmente assim, muito marcante, aquela chegada e sem saber muito o que aconteceria, né? Eram outros tempos também, né? O exército até era um pouquinho mais caxi, então a gente ficava meio com medo, né? Mas aí foi muito bacana, aos poucos você vai conhecendo, vai aprendendo, né? Aí você vai percebendo que os superiores, eles ralam, mas eles querem o teu bem, né? Então você acaba começando a ter uma referência, os sargentos, cabos, os oficiais, você percebe que o cara, ele te rala, mas se ele percebe que você é um cara que está afim, que tem interesse de fazer alguma coisa correta, esse cara vai te incentivar, vai ser o seu tutor naquela história ali, né? Então eu acho que isso foi muito, muito marcante para mim, né? O pessoal sempre motivando muito para que eu fosse adiante, porque você vem de um quadro de baixa autoestima, né? O cara que veio daquela vida muito simples, né? E não consegue ver o potencial que existe dentro dele. Ele está muito acanhado, muito com medo de tudo. Aí à medida que você vai começando a se entrosar, perceber que você tem condições, o pessoal te motivando, né? Depois veio o curso de cabo. Aí dali do curso de cabo, graças a Deus nós conseguimos já almejar a primeira colocação. Fui praça distinta também no mesmo ano. Isso tudo em 1984, né? Praça distinta e primeiro colocado no curso de cabo eu fui para o curso de sargento temporário. E no curso de sargento temporário também foi muito boa a experiência, né? É o recrutinha, eu e Paulo de recruta no meio de um monte de cara experiente, né? Profissionais ali que eu realmente guardo uma admiração, um carinho muito grande, né? Benedito falecido, grande Benedito, né? Almeida, né? R. Silva, Tarso,
uns caras que eram referência, que eram excepcionais, né? Gomes Xavier, outro cara fantástico, né? Então tinha uns caras muito bons. E nesse horizonte de caras muito bons, por alguma razão eu fui o primeiro. Recrutia foi o primeiro. Até brincava muito com a R. Silva, né? Que a R. Silva foi o segundo colocado. E aí eu falei, agora você é subordinado. Mas foi muito bacana, muito enriquecedor conviver com esse pessoal, né? Na realidade, você forma uma família. São laços que não se desfazem mais. Laços que realmente você vai, nessa construção da vida, você vai perceber que a vida passa, mas os caras continuam. Continuam marcados ali no seu coração, na sua memória, na sua construção de ser no mundo, né? Você, cada um tem um pedacinho nessa história. E até você mesmo, Denilson, né? Você foi meu soldado antigo, depois fizemos curso de cabo juntos. E toda essa construção é muito bacana. E a gente olhar para trás e dizer assim, poxa, valeu a pena. Em 1987 eu fui para a ESA, né? Chegou na ESA, eu acabei ficando na engenharia mesmo. Eu gostava da engenharia, já tinha todo aquele entrosamento, né? Aí fui para engenharia mesmo, por lá fiquei. E saindo da ESA, eu fiz o PQD. Assim que eu saí da ESA, fui classificado no Parque de Engenharia, né? A gente teve uma boa classificação na ESA e conseguiu, e abriu também a vaga no Parque de Engenharia, que há anos não abria, né? Passou um pouco, eu fui fazer Escola de Educação Física do Exército. Fiquei lá na Escola de Educação Física do Exército também, uma grande alegria, só com fera, só no meio de feras. Né? Tinha o Lima, que era da equipe, acho que foi a maior equipe de pentátulo do Exército Brasileiro e das Forças Armadas. Meu amigo Lima, Luiz Carlos Lima. O Lima, o Bandeira, que era o fera, o cara que era uma figura, né? Bandeira, Cabo Venâncio, só fera, só tinha fera. E outros feras também, né? O Otávio foi campeão da equipe brasileira de orientação. Aí tinha o Lobato, que era natação, era só cara bom, eu não sei nem o que eu estava fazendo lá. Sérgio Luiz também da equipe de pentátulo, né, cara? E aí foi muito bacana viver aquela experiência na Escola de Educação Física, conhecer um outro lado do Exército que eu não conhecia, né? E da Escola de Educação Física eu fui classificado na ESAO. Aí na ESAO eu acabei conhecendo o Coronel Cordeiro Dias, construímos uma amizade, né? E o Coronel Cordeiro Dias foi seu comandante adjunto da CDE, da Comissão de Esporte do Exército, e me convidou para ser secretário dele. Aí eu retornei para a Escola de Educação Física, como secretário da Comissão de Esporte do Exército. Aí depois, em razão de morar muito longe, minha esposa, o neném novinho, né, aquela dificuldade toda, eu consegui uma transferência e fui para a SCOM. E foi também muito bacana, porque eu conheci um outro quartel fora da engenharia, onde para mim foi um dos quartéis mais bacanas que eu já passei. Os sargentos tinham uma união muito grande ali na Escola de Comunicações, e serviu, o prazer enorme servir com meu irmão, né? Capitão Henrique hoje, né? Foi muito bom essa experiência que nós vivemos ali na SCOM. Aí da SCOM eu já estava no momento que eu já estava realmente vislumbrando sair do Exército, comecei a estudar para o Tribunal Regional do Trabalho e passei para técnico judiciário do Tribunal Regional do Trabalho. E aí, em 1996, eu fui fazer o CAIS, mas eu já estava muito certo que eu já iria embora, porque já estava muito próximo de ser chamado. Normalmente não chega ao público externo, né? Que é quantas vidas que o Exército já transformou, né? Nós somos prova viva disso, né? E quase que todos os nossos amigos, assim, no nosso meio, a gente conhece, sabe que é a história. Principalmente o sargento, pobre, ele não tem essa autoestima, né? Não acredita no seu potencial. E a gente vai resgatando isso. Hoje nós também temos esse projeto, né, que é de resgatar jovens
dessa crença limitadora, né? De que ele não é capaz. Nós estamos com um projeto Dando a Volta por Cima, que é um projeto de judô para jovens em condições de baixa renda, né? Na comunidade ali do Portelinho, ali na Veridiana, né? Aquela região ali de Santa Cruz. E nós estamos lançando o nosso livro, Garimpeiro do Universo, Mensagem de Esperança. Surgiu durante o Covid esse livro, com mensagens que eu enviava para as pessoas, momento bastante difícil que atravessou a sociedade humana. E eu enviava mensagens de esperança e de otimismo para as pessoas. Daí surgiu a ideia do livro, que agora está nascendo. Vamos lançar no dia 12 de outubro no sítio Arte da Terra. E um dos propósitos do livro é fazer a divulgação desse nosso trabalho social, né, que nós nos vinculamos no Abrigo Doce Morada. O Abrigo Doce Morada hoje é o... tá aí. Abrigo Doce Morada hoje é uma das maiores instituições, se não a maior instituição filantrópica do Rio de Janeiro. E nós estamos nessa empreitada aí, iniciando uma nova carreira. Já tenho o Garimpeiro do Universo 2 praticamente pronto para ser lançado ano que vem. Algumas histórias infantis. Tem alguns livros aí, já preparando esse novo ciclo da minha vida. Ciclo de escritor. Já tivemos vários papéis, né? Desde o vendedor de bronzeador até o escritor. Estamos aí, né? Estamos aí agradecidos a Deus, agradecidos por tudo que recebemos. E o Exército, eu tenho realmente um pleito de gratidão enorme com o Exército Brasileiro. E a ironia do destino. Eu saí do CAIS, que eu fiz em Cruz Alta, e exatamente onde eu fui ser classificado. 1º Batalhão de Engenharia de Combate. 10 anos depois que eu tinha saído. Exatamente 10 anos depois. Aí eu volto pro Becombe, fiquei por lá uns 4 meses para a despedida. Coincidentemente, quem era o comandante? O Cordeiro Dias. O que foi meu chefe lá na Comissão de Esporte do Exército. E aí foi para mim uma grande alegria, né? Que nós acabamos fazendo assim um ciclo, que eu saí do Becombe e depois volto no Becombe para uma despedida. Foi uma alegria enorme poder voltar ao batalhão, poder perceber toda aquela situação e no momento que eu fui embora. Aí eu comecei novos momentos da minha existência, né? De aprender outras coisas, de perceber, fazer uma comparação, né? Com o que existia de bom e de ruim. Mas assim, para mim o que ficou marcado é o seguinte, cara, a vida dentro da caserna, ela tem dificuldades, mas eu acho que dificilmente você vai achar um espaço onde você cria um laço de amizade e de irmandade tão grande quanto dentro das Forças Armadas. Pode existir suas dificuldades, sim, mas não tem uma disputa meio que injusta de um querer passar a perna no outro, como acontece na vida aqui fora. Essa é a realidade. E isso aí para mim ficou muito marcado. Mas foi muito bom, porque, por outro lado, eu mergulhei em outra esfera. Comecei a conhecer mais sobre a questão do judiciário. Depois dali abriu as portas para realizar um sonho que era fazer uma formação em psicologia, né? Seguir a vida por novos caminhos. Fazer essa vida por novos caminhos. E agora, nesse ciclo, que falta pouco para me aposentar, estou preparando uma carreira que se inicia este ano com uma carreira de escritor, né? Garimpeiro do Universo. Para mim, uma passagem marcante foi quando eu fui o Praça Distinto. Fui condecorado, né? Meu pai foi agradecer o comandante do batalhão e ele teve uma resposta assim, muito bonita, muito positiva. Porque meu pai agradeceu e ele falou: nós que temos que agradecer, seu André, porque seu filho está com o senhor há 19 anos e está nas nossas mãos apenas 9 meses. Então hoje ele é produto do que o senhor fez, da sua educação. Achei isso muito bonito. Meu pai é uma pessoa muito simples aqui, foi muito significativo para ele. E quando eu saí de sargento temporário, meu pai estava passando um problema cardíaco, né? E como ele era um trabalhador autônomo, né? Coitado, estava tendo que trabalhar, a família passando por uma necessidade muito grande. Meu irmão estava enfermo, né?
E daí eu fui na antiga Casa da Banha, né, com a minha mãezinha. E lá nós enchemos 3 carrinhos de compra, compramos ventilador, que hoje em dia pode ser uma coisa simples, mas na época era algo marcante ali pra gente, né? Então foi uma alegria muito grande. Também o papai era um cara da roça, né? Um cara bem simples, né? Então para ele foi uma coisa muito boa. Na realidade a gente muitas vezes não tem muita noção do que é a pobreza, né, cara? Essa é a realidade. E naquela época não tinha todos os benefícios que hoje você vê, né? Com uma facilidade maior, Bolsa Família, isso, aquilo, outro, não existia. O pobre, ou ele trabalhava, ou ele ficava com as necessidades dele. O problema era dele ali, não tinha um assistencialismo como existe hoje, né? E daí, pra gente era muito duro, né? Meu irmão estava enfermo, né? Meu pai sem trabalhar. Então você ficava naquela escassez, naquela dificuldade enorme ali na vida, né? E dali começou uma coisa a puxar a outra, porque aí o meu irmão, que é um ano mais velho que eu estimulei ele para ele fazer a ESA. Ele passou, esse dia para mim foi marcante. Meu irmão era igual a mim, trabalhador informal, trabalhava de artesanato, trabalhava com bijuteria, né? E porque a gente vivia de biscate, você não tinha trabalho, não tinha formação, né? Então você ficava ali dependendo do que dava algum dinheiro para ajudar na sobrevivência da família, né? E daí naquele ano para mim eu não consegui passar porque muito acampamento, bivac, muita coisa, faltava muito ao curso. 85, que aí ele foi para a ESA em 86, né? Foi em 1985. Eu comecei a pagar o curso, mas o cara ele tinha um potencial tão grande, a vontade tão grande, que aí ele foi o primeiro colocado no simulado, ganhou a apostila, depois primeiro colocado de novo no outro simulado. Aí o Deca, que era do Rosalins, já abonou a mensalidade dele, então acabou com nem praticamente despesa, né? Aí foi muito mais pela motivação, pela força que eu dei para ele. Mas o cara realmente era uma pessoa dedicada, uma pessoa que também queria encontrar o horizonte dele, e encontrou. Que aí, né, eu estava no lago ali do Becombe, a gente fazia as atividades ali embaixo, né, cara? E meu irmão, aquilo ficou marcado na minha memória, né? Meu irmão vem descendo com um soldado, com papel na mão, pô, eu já comecei a me emocionar, né, cara? Aí ele chegou lá e falou, pô, meu irmão, passei pra ESA. Putz. Aí eu peguei o cara no colo, foi uma alegria enorme, né, cara? Aí foi pra ESA, até conversando com ele outro dia, né? Depois de muitos anos, a gente passeando na praia do Araújo conversando, né? A gente às vezes não tem noção daquilo que ficou pra trás, né? Aí meu irmão falou assim, rapaz, me lembro como se fosse hoje o dia que eu vim aqui, só com uma trouxinha de praticamente nada, né? Para ir para Três Corações, saiu de casa de Sepetiba cedinho para chegar lá à noite, em Três Corações, sem comer nada, porque não tinha dinheiro para comprar um lanche. Uma coisa louca, né? E depois você se tornou um excelente sargento de comunicações, né? Construiu uma carreira brilhante. Tive a alegria de servir com ele depois no futuro na escola, né? Quando eu fiz a escola de educação física, né? E foi para a reserva como capitão. Os filhos dele deram continuidade a esse legado da família, né? Ele tem um filho que hoje está fazendo a ESAO, é capitão. Tem uma filha que foi para Goiânia, foi a primeira turma de mulheres da AMAN. E o filho dele que está lá em Tefé, se não me engano, que é sargento. Então acabou que teve aí uma continuidade dessa geração Alves, né? Das 100 mensagens do livro Garimpeiro do Universo, eu acho que uma mensagem que eu deixo aqui para todos é essa mensagem que eu intitulei o Tranco Espiritual. Ela fala assim, um homem orgulhoso, ao ter um problema no seu veículo, passou horas sem encontrar solução, até o momento que resolveu pedir ajuda. Bastou dar um tranco, né, no carro e logo estava de volta ao seu destino. Muitas vezes passando pela chuva da tristeza, pelo sufoco da mágoa, apenas porque o nosso orgulho nos impede de pedir ajuda. Estagnados espiritualmente, não conseguimos nos conduzir no plano físico pela estrada da vida. Quase sempre a solução é muito mais simples do que imaginávamos. Basta erguer o olhar e suplicar ajuda,
Como num passe de mágica, a espiritualidade dá um empurrãozinho e logo voltamos ao nosso destino. Você sabia que quase todos os nossos problemas teriam solução rápida se o orgulho não nos impedisse de buscar ajuda logo no início, quando tudo é de mais fácil solução? Pense nisso e recorde-se do que Jesus disse: batei e a porta se abrirá, pedi e obtereis, buscai e achareis. Garimpeiro do Universo. E um legado que começou com quem? Aquele soldadinho bizonho lá, os 2016, soldado 2016 Alves.